Gigantescos, gigantescos do nosso Brasil, você está no canal Voz do Vasco, me chamo Diego Costa e quero deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza, rapaziada? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal, peço a você aí deixar aquele likezão aí, o botãozinho aí de joinha, clica nele aí pra gente poder ajudar a gente aí também, se inscreva no canal, eu vou estar deixando passando para vocês aí as minhas redes sociais, tanto também pessoal, conta da Vaz Brama, que vira e mexe tem muita notícia por lá também. Beleza, rapaziada? Esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou provar para você que o Vasco pode ter aí uma virada de chave nesse ano, nessas próximas rodadas, né? Vou estar passando aqui os próximos 5 jogos do Vasco, vou fazer uma matemática aqui daquilo que eu espero que o Vasco ganhe, a gente consiga virar essa chave aí, que está muito ruim para a gente nesse momento, né? E com isso, eu peço a você ficar até o final desse vídeo. Comenta também se você compartilha da mesma ideia. Se não compartilhar também, comenta lá para a gente conversar um pouco sobre a situação do Vasco. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. O Vasco agora tem, nos próximos 5 jogos do Vasco, o Vasco tem 4 deles no Rio de Janeiro. Esse já é um ponto que eu já queria estar abordando aí para esse início de virada de chave que eu espero que o Vasco tenha, né? Dentro desses jogos, o Vasco vai pegar Goiás, Cuiabá, Botafogo e Cruzeiro em casa, né? Em casa, que eu digo no Rio de Janeiro. Vai jogar contra o Botafogo no Engenhão, mas não vai sair do Rio de Janeiro. E vai sair para poder pegar o América. Dessas cinco equipes que o Vasco vai pegar, Goiás, Cuiabá e América Mineiro estão ali brigando na parte de baixo da tabela. E assim, a gente sabe, né, que o Vasco vem numa fase, vem aí numa coisa que a gente não consegue jogar futebol, né? A gente teve uma leve melhora ali contra o Inter, porém, confiança no futebol é tudo que a gente pode ter aí, né? Se o cara quiser dar um passe a longa distância, ele tá confiante que ele vai acertar esse passe aí. Se o cara quer estar do meio campo, ele pode fazer o gol, que ele sentir que ele pode fazer o gol, o goleiro tá adiantado, ele vai chutar, ele vai fazer, porque ele está confiante naquilo que ele está fazendo. E o elenco do Vasco hoje não tem confiança nenhuma, né? O Vasco parou ontem, no caso, né? Tem 10 dias para poder treinar, para poder recuperar isso aí. E assim, já deixa aqui um recado para as organizadas do Vasco. Você aí compartilha esse vídeo, comenta também, compartilha para o pessoal. Vamos fazer um pacto, né? Para a gente fechar pelo menos essas 5 partidas, porque na minha opinião é a virada de chave que o Vasco tem para poder fazer nesse campeonato, porque desses 5 jogos a gente joga 4 em casa, né? São 4 jogos que a gente pode pelo menos ganhar 3, empatar com o Botafogo, vamos colocar aí, ou perder para o Botafogo, né? Ou ganhar os 4, não sei. São jogos que a gente precisa ganhar. Então assim, todo mundo sabe que quando a torcida do Vasco joga junto com o time, fica difícil de bater o Vasco. E o pessoal precisa, nesse momento, eles precisam de confiança, eles precisam da gente acolher esses jogadores, por pior que seja a fase, vamos sentar todo mundo e falar, ó, vamos fechar aqui por esses 5 jogos, vamos fechar a casinha, vamos deixar vocês trabalharem, nós vamos lotar os estádios, vamos carregar vocês no colo, depois que passar esses 5 jogos aqui, a gente senta e conversa para ver o que vai acontecer. Porém, isso precisa acontecer, né? Não só as organizadas do Vasco que estão aí, que têm as suas lideranças, aí que sabe o que está fazendo, tem também a galera de fora, assim, de fora que eu digo que não participa de nenhuma organizada, que vai para o estádio para torcer mesmo e tal. Vamos fechar essa casinha aqui agora, vamos fechar com o time, vamos abraçar esse elenco, vamos abraçar o Barbieri, daí a gente começa a cobrar ele depois desses 5 jogos. Por quê? Porque desses 5 jogos que o Vasco tem, vamos lá, Vasco e Goiás. Vasco e Goiás vai ser no dia 20 de junho, né, desse mês agora, daqui a 10 dias. E às 20 horas em São Januário. O Goiás, ele está na 17ª colocação, 2 pontos acima do Vasco. Ou seja, já é um jogo de 6 pontos. Se a gente ganha do Goiás, a gente já ultrapassa o Goiás. Se a gente vai sair ou não da zona, aí é outro critério. Mas pelo menos a gente já deixa o Goiás para trás. Já é -1. A gente conseguir essa vitória dentro de casa. Depois o Vasco vai pegar o Cuiabá.
né? O Cuiabá, na tabela, ele está em 12º, né? Se o Vasco consegue ganhar do Cuiabá, a gente pelo menos iguala, ou se aproxima, né? Que não sei como é que tá a tabela do Cuiabá também, ou se aproxima do Cuiabá. Acho que a gente já consegue colocar o nariz para fora ali, começar a respirar um pouco mais aliviado ali, mas tendo que trabalhar ainda para a gente poder seguir a sequência. Depois o Vasco pega o Botafogo. Aí, irmão, aí é clássico, né? Clássico, apesar do Botafogo tá em boa fase, né? A gente vê o time do Botafogo muito ajustado, muito certinho, porém é clássico, clássico é clássico, né? Como diziam os mais antigos aí, clássico não se joga, se vence, se ganha, e o Vasco precisa ganhar um clássico. Então, assim, o Vasco entra, obviamente, com o Botafogo favorito, mas com grande chance de poder ganhar caso isso tudo que eu estou falando para vocês consiga acontecer, né? O Vasco chega com o Botafogo um pouco mais confiante, né? Não vou nem contar esses 3 pontos do Botafogo, não, né? Apesar que seria bom, mas não dá para contar, né? Depois o Vasco pegaria o Cruzeiro em casa, né? O Cruzeiro está na 14ª posição, já está um pouco mais distante. Porém, é um jogo que dentro de casa de São Januário a gente precisa ganhar, né? Contando só esses 3 jogos que são dentro de casa, se a gente vence os 3, são 9 pontos. 9 pontos a gente coloca aí o pescoço e o peito para fora da zona de rebaixamento, a gente já começa a pensar num ascenso um pouco melhor. E depois, para finalizar, o Vasco pega o América Mineiro, né, no sábado, no dia 15/7, né, lá em Minas. E o América Mineiro hoje ele se encontra com 8 pontos, 2 acima do Vasco. O Vasco também brigaria aí, eu não sei como é que vai estar o América até lá, mas já conseguiria sair um pouco mais de confiança. Vamos supor que o Vasco vença esses 3 jogos em casa, né, empata um e perde um nos outros 2, ou clássico e contra o América. A gente está falando aí de 3, 6, 9, 12. A gente está falando aí de 10 pontos, né? 10 pontos hoje a gente já iria para 16 pontos. A gente já estava aí brigando praticamente na parte de cima da tabela. Agora sim, se a gente não vencer, né? Aí ferra, irmão. Aí a gente começa realmente a brigar por rebaixamento, né? Porque eu acho que não vi a tabela no total ainda, mas comparando aí a tabela do primeiro e segundo turno, o Vasco não vai ter uma sequência desse jeito que está aqui para poder jogar. Porque depois do América começa jogo fora, jogo dentro, jogo fora, jogo dentro, jogo fora, jogo dentro. Então já complica um pouco mais. Essa, do jeito que está aqui, o Vasco joga 4 jogos em casa e sai um para poder jogar. Então, assim, a gente vai ficar no Rio de Janeiro, a gente consegue abraçar um pouco mais essa equipe, consegue dar um pouco mais de confiança para ele, credibilidade, para que eles consigam desempenhar o trabalho deles da melhor forma possível lá. Agora, se não ganhar, irmão, se não ganhar, ferrou. Porque aí, de fato, a gente vai estar brigando para não cair, e é tudo que a gente não quer, né? A gente sabe que o time, no papel, o time que foi montado, na minha opinião, não é um time para estar brigando para cair, é um time de meio de tabela para cima, né? Porém, as coisas não vêm acontecendo e isso dificulta um pouco mais. Então, assim, na minha visão, eu acho que se a gente consegue ganhar os 3 jogos em casa e os outros 2 jogos contra o Botafogo e América, perder um e empatar um, são 10 pontos que a gente consegue ganhar nesses 5 jogos aí, a gente consegue dar um salto um pouco maior na tabela. Essa é a virada que a gente espera, essa foi a virada que eu estou te explicando aqui agora, que eu acredito que o Vasco possa fazer. É possível? É muito possível que isso aconteça, mas o Vasco precisa trabalhar, porque se não acontecer, ferrou, irmão. Se não acontecer, a gente vai estar realmente brigando para não cair, e é tudo que a gente não quer, né? Mas eu acredito que o Vasco possa sim fechar a casinha. Nós, torcedores, temos que abraçar esse time, abraçar o Barbieri, por mais complicado que seja a situação hoje, ele vai ser bancado, tá esperando a janela para poder chegar mais atletas, tem essa sequência em casa que é muito importante, que a gente precisa vencer, porém, a gente precisa abraçar essa equipe e também empurrar esse time para frente, como a gente sempre fez. Beleza, rapaziada? Peço a vocês deixarem o likezão, que ajuda a gente bastante, se inscreva no canal, espalhe esses vídeos aí para todo mundo, para que a gente consiga fazer desses 5 jogos aí, um caldeirão de São Januário, a gente consiga empurrar esse time para frente. Beleza? Abraço a todos aí.